Eu vou ler do 13 ao 21, vamos lá. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. É interessante que lá no Evangelho de João, acho que é em João, Marcos, João, em João, né? João vai descrever esse versículo assim, né? As multidões, vendo os sinais que ele fazia, seguiu ele. Elas viam os sinais dele, então ele saiu. As multidões seguiram ele, porque viam os sinais que ele fazia. Vamos continuar aqui a leitura em Mateus. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem elas para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo algo para comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes foram entregando às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além ou fora as mulheres e as crianças. Levanta a mão direita bem alto, diga: Espírito Santo, fala comigo, no nome de Jesus. Esse milagre do Senhor, tão conhecido por todos nós. Obrigado a todos vocês. Se você quiser ficar, Francisco, fica legal. Se você não quiser ficar também, tudo fica à vontade. Amém? Esse milagre tão conhecido da igreja, do cristão, em todo o mundo, ele é escrito, ou ele é contado na Bíblia pelos 4 evangelhos. Mateus contou esse milagre, Marcos contou, Lucas contou e João contou. Nós sabemos que a palavra, ela é de Deus, ela foi escrita pelo Espírito Santo que inspirou homens. Mas eu percebo aí o cuidado do Espírito Santo, porque ele inspirou Mateus para contar esse milagre. A Bíblia fala que o Senhor fez tantos milagres, que se fossem todos para se escrever, não haveria livro suficiente para contá-los. Mas esse milagre, especificamente, este milagre, o Espírito de Deus inspirou Mateus para contar, para escrever sobre ele. E o Espírito Santo fez o mesmo com Marcos, e fez o mesmo com Lucas, e fez o mesmo com João. Eu vejo que Deus queria que nós entendêssemos bem o que Ele estava fazendo, porque Ele despertou Mateus, Marcos, Lucas e João para contar este milagre. Quando Deus está repetindo muito algo, é porque Ele quer que a gente entenda isso. Amém, gente? E o Senhor repete nos 4 evangelhos, Ele ordena que os 4 contem esse mesmo milagre. E eu mencionei para você, e eu quero repetir isso, lá em João capítulo 2, a Bíblia fala que quando Jesus se retirou, Jesus havia recebido a informação que João Batista havia sido morto, ele se retirou, ele foi para o outro lado do mar. Só que talvez Jesus se retirou para ficar sozinho, para chorar, para sentir a dor. João era o seu primo, então Jesus talvez saiu era o seu momento, o seu luto. Mas a palavra fala que quando Jesus se desloca para o outro lado do mar, a multidão vê que ele está vindo, que está indo, e a multidão faz o quê? Ela vai atrás de Jesus. Chama a minha atenção como João conta isso. João capítulo 6, versículo 1. João vai dizer que a multidão via os sinais, a multidão via os milagres que ele fazia. Então quando a multidão percebeu que ele estava indo para o outro lado do mar, a multidão disse: eu vou atrás dele, porque eu estou vendo os milagres, eu estou vendo os sinais que ele está fazendo, então eu preciso ir atrás dele. Aí eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite: você está vendo os sinais?
Você está vendo o que Deus está fazendo. Você se apercebe, você vê o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já fez na sua história. Você consegue perceber isso? Aquela multidão percebendo o que Jesus fez, percebendo os sinais que Jesus fazia, elas falaram: precisamos estar onde Ele está, porque como cantou a equipe de louvor agora há pouco, quem é como o nosso Deus? Poderoso nas batalhas. Diga para você, César, você consegue ver o que Deus faz, fez, vai fazer? Você consegue ver? Diga para você, César, você consegue ver? Então, César, vai atrás dele. Pensa numa pessoa que está com sede, e o bebedouro está ali onde está o Daniel, mas a pessoa vem para cá, aqui não tem bebedouro. Quem está com sede tem que se dirigir para onde está o bebedouro. Jesus disse para os discípulos: por que vocês mesmos não dão alguma coisa para eles comer? Os discípulos falaram: Senhor, mas como que a gente vai matar a fome de 5.000 homens? Aproximadamente, os teólogos calculam que tinha aproximadamente 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças. Como é que a gente vai matar a fome de tanta gente? Não tem como, essa região é deserta, a gente não tem dinheiro, é impossível isso, manda eles embora e cada um se vira. Aí Jesus fala assim: mas vamos lá, usa a sua fé, vamos lá, use a sua fé. Como assim não dá? Como assim é impossível? Use a sua fé. Alguns estão entendendo, Mateus, outros não. Quem falou para você que você não consegue resolver isso? Quem falou para você que não tem jeito? Quem falou que não pode ser? Use a sua fé. Tem algo dentro de você que, se você colocar em movimento, vai fazer acontecer. Mas não tem como, Senhor, não tem nada aqui, mas não tem nada. Aí o menininho se aproxima, um rapaz se aproxima e fala assim: ó, eu sou mais prevenido que todo mundo, eu trouxe um lanchinho para mim. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu não me importo de entregar esses 5 pães e 2 peixes. Os discípulos certamente riram na cara dele, né? Como é que você mata a fome de 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Imagina se tivesse um Vanderlei lá no meio do negócio, então, né? 1 tonelada não dava, que dirá 5 pães e 2 peixes. Um Bruno, um Ricardo. Irmão, se você chamar o Ricardo para almoçar, não faça macarrão. Não faça macarrão, você não vai dar conta de fazer macarrão para ele comer. Como é que a gente vai matar a fome de 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Jesus fala: dá para mim, entrega para mim. Talvez você fale: o que eu preciso é grande demais, e a fé que eu tenho é pequena demais. Uma certa vez um pai foi interceder pelo filho, e os discípulos já tinham orado e não conseguiram libertar o filho, e ele vai até Jesus, e Jesus fala: o que tem o menino? Ele diz o problema do menino. O menino estava lunático, né, endemoniado, epilepsia. Ele dá o problema para Jesus, e Jesus pega e fala assim, e aí depois que ele conta o problema para Jesus, ele fala: me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha pequena fé. Jesus disse: você tem uma fé aí? Você tem uma pequena fé aí? Jesus, você tem uma pouca fé aí? É suficiente, porque na minha mão, se você colocar alguma coisa na minha mão, se você colocar um pouquinho só na minha mão, o resto eu garanto. Aquela multidão ficou, Vanderlei,
praticamente o dia inteiro ouvindo Jesus, prazerosamente ouvindo Jesus. Não havia um culto oficial naquela época, não é que nem hoje. Você sabe que sexta tem culto, você sabe que domingo tem culto, você sabe que quarta tem culto, você sabe que sábado tem culto, e sábado ontem foi mais uma noite de arrepiar, né? Os jovens dessa igreja estão com a corda toda, glória a Deus por isso. Não existia um culto formal, não tinha um horário, não tinha um endereço. Eles apenas viram que Jesus estava indo, e eles falaram: eu preciso ficar perto dele, eu preciso estar perto dele, eu preciso estar junto dele. Você precisa entender isso. O segredo está em estar perto de Jesus, em estar junto de Jesus. Tem muita gente vindo para o templo, mas está longe de Jesus. Precisa estar juntinho dele, pertinho dele. Como a linda canção do Ministério Ferrope, né? Eles estão cantando aí, gravou junto com a pastora Nívia Soares. A boa parte, eu encontrei o meu tesouro. Uau! E não tem parte melhor que essa, encontrar a alegria de estar na presença de Jesus. Aquele povo foi porque quis, não tinha um pastor cobrando, não tinha uma mensagem no WhatsApp chamando, não tinha um post na internet rodando. Eles simplesmente viram Jesus caminhando, e eles falaram: eu vejo o que ele faz, eu vejo que ele é poderoso, eu vejo que ele é sobrenatural, quero estar junto dele. E eles foram até Jesus. E quando você ouve Jesus, porque você escolheu ouvir Jesus, quando você está perto de Jesus simplesmente pelo prazer de ouvir a voz dele, quando você está perto de Jesus porque você crê, você vê o que ele faz, que ele é poderoso, você nunca vai sair de mãos vazias. Os discípulos falaram: manda eles embora. E eles que se virem, Jesus diz: não, eles escolheram estar junto comigo, eu não vou dispensá-los de mãos vazias. Eles quiseram estar junto comigo, eu não vou dispensá-los sem que eles recebam aqueles que eles precisem. Eu não vou dispensá-los para que eles vão embora com um problema na mão, com uma preocupação na mão. Não, eles vieram até mim, eles amaram a minha presença, e agora eu vou presenteá-los. Aí um rapaz pagou o preço. Diga assim: aquele rapaz pagou o preço. Diga comigo: ele deu os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Agora eu vou pedir licença para a igreja, porque eu quero falar apenas com o ministério sacerdotal da igreja. Ministério, louvor, diaconato, coreografia. Quero me dirigir apenas ao ministério sacerdotal da igreja, porque esse rapazinho representa o ministério sacerdotal da igreja. Porque se nós não darmos os nossos 5 pães, os nossos 2 peixes, se nós não pagarmos o preço, se nós não fizermos o sacrifício, não tem milagre, não tem mover. Jesus quer fazer, mas alguém precisa pagar o preço para que ele possa fazer. Eu quero ser chamado de pastor, eu quero ser chamado de missionário, eu quero ser chamado de obreiro, eu quero ser diácono, eu quero estar na escala, eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero dançar, simplesmente porque acha bonito, porque gosta da posição eclesiástica. Você está atrapalhando, e um dia isso te será cobrado. Se você escolheu ser sacerdote, tem que pagar o preço. Como é que tem sacerdote que sobe aqui para cantar, para tocar sem jejum? Como é que tem sacerdote que sobe aqui para pregar, para orar sem jejum? E aqueles que fazem na hipocrisia, né? Até jejua, mas está afundado no pecado. Não paga o preço de renunciar ao pecado, não paga o preço de dizer para o diabo quando ele bate na porta lá: não vou abrir para você não, porque Jesus já está aqui dentro. Não, ele vai lá e abre a porta para o pecado. É pior ainda, aí vem na hipocrisia. Está impedindo a multiplicação, porque se aquele garoto não coloca 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus, não tinha milagre. Quem está me entendendo? Os sacerdotes dessa igreja me entendem? Se aquele menino não sacrifica, não tem milagre. Hoje é sexta-feira, eu tenho que jejuar? Tem, você é sacerdote. Hoje é domingo, eu não estou nem escalado, eu não vou jejuar não. Você tem que jejuar, você é sacerdote. Claro, gente, tem sempre as exceções, eu entendo isso. Tem um dia que não dá,
Eu estou falando de forma geral, de regra geral. Como é que um sacerdote diz assim, não vou fazer o sacrifício, hoje eu não vou jejuar hoje, não, ontem foi um dia tão desgastante para mim, hoje eu não quero jejuar. Você não é sacerdote. Você está ocupando uma posição que não é tua. Se você não consegue renunciar o pecado, se você não consegue fechar as portas para o pecado, se você não consegue sacrificar os seus 5 pães, os seus 2 peixes, na sexta-feira, no domingo, na quarta-feira, na liderança dos jovens ainda tem mais no sábado, se você não consegue fazer isso, você não é sacerdote. Para de ocupar uma posição onde você impede a manifestação da glória de Jesus. Deixa Jesus manifestar a glória, você está impedindo ela. Aquele menino entregou os seus 5 pães, ele entregou os seus 2 peixes, porque o Senhor pode fazer muito com o seu pouco, Ele pode fazer muito com o seu sacrifício. Mas só o meu jejum vai mudar? Vai. Os discípulos falaram, o que vai resolver os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Tem 20 mil pessoas para ser alimentadas, isso não vai resolver nada. Mas quando eles colocaram na mão de Jesus, resolveu tudo. Ah não, tem 20 jejuando, porque tem mais de 20 sacerdotes, mais de 20, só de diaconato tem mais de 20, tem 30, 35, 40 sacerdotes jejuando. O meu jejum não vai fazer falta? Vai fazer falta sim. O meu não é importante sim. Os seus 5 pãezinhos, os seus 2 peixinhos, pode fazer algo grande, algo estrondoso. Tem que renunciar, tem que sacrificar, tem que se consagrar. Fecha o parênteses que para os sacerdotes, agora eu falo com toda a igreja novamente. Então Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, Abner. O Abner firmou com a gente mesmo, hein? Glória a Deus, hein? Faz assim, Abner, aquele jovem bonito ali, ó, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou adiando cantar com você, porque eu tenho medo de cantar e você não voltar. Mas vai que ele está vindo só para nós cantar. Estou brincando, Abner, nós vamos cantar no nome de Jesus. Os jovens estão crescendo, que é uma maravilha. Abençoe os jovens, viu? Abençoe os jovens. Amém? Quem foi chamado para abençoar aqui? Continue abençoando, para que esse crescimento continue se ampliando em nome de Jesus. Chegando jovens bonitos, moças bonitas, moços bonitos, cheios do Espírito Santo. Tinha uma moça aqui, sua neta, Obreirana, ela veio ontem. Sua bisneta, ela veio ontem. Então foi sábado passado que eu vi ela aqui. O outro ela veio. Eu olhei aquela moça bonita e falei assim, meu Deus do céu, olha como Deus está sendo fiel. Rapazes, ó, abre os olhos, rapaz. Deus está mandando umas moças lindas aqui. Esse dia eu estava olhando a Miriam, cadê a Miriam? Eu falei assim, gente, como essa menina tá bonita. Cláudia, vale aquela regra, né? Pais feios geram filhos bonitos, né? Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Pais bonitos geram filhos bonitos. Claro. Ei. Não tem lugar melhor que estar com Jesus. Encontrar prazer nele. E pegar o que você tem, por menor que seja, e botar nas mãos dele. E aí sabe o que acontece? Jesus pega aqueles 5 pães, 2 peixes, ele faz o quê? Ele fala assim, agora organiza eles para sentarem em grupos de 100, em grupos de 50. Imagina organizar 20 mil pessoas, e os discípulos vão lá organizando, vai fazendo pequenos grupos e colocando eles. Pequeno grupo é a visão dos céus. E vai organizar, cadê os líderes de GC aqui? Ó, pequenos grupos é a visão dos céus. O Senhor vai organizando eles em pequenos grupos, os discípulos vão organizando eles em pequenos grupos. Agora olha para mim, aquele povo está todo organizado em pequenos grupos, o William Júnior, sarou o William Júnior? Aí eles estão todos organizados em pequenos grupos, aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, eles ficam olhando para ele assim, o que ele vai fazer com 5 pães e 2 peixes? E Jesus fala assim, fiquem agrupados, eles todos vão se arrumando, se ajeitando. Eles ficam olhando para Jesus. O que Jesus está fazendo? Está criando uma expectativa neles. Tem gente que entende rápido, né? Isso ajuda o pregador, né?
Jesus está criando uma expectativa neles. Porque a expectativa antecede um movimento sobrenatural que vai acontecer. Jesus diz para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá, correndo risco, colocando o pescoço a prêmio, mas eles permaneceram, porque Jesus criou neles uma expectativa de que alguma coisa ia acontecer, e eles permaneceram lá. Porque Jesus diz: permaneçam aqui, não saiam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Criou-se uma expectativa. A expectativa sempre, quando o Senhor cria em você, quando a palavra do Senhor criar em você uma expectativa, isso está antecedendo um movimento sobrenatural, que vai ser produzido na sua vida, na sua casa, na sua família. Então eu posso dar o conselho: crie expectativas em Deus. Eu vou dizer de novo: crie expectativas em Deus. Quando você vê um post aparecer, uai, quem que é esse pastor que está pregando? Esse aqui não é eu não. Mudou aqui? Peraí, acho que eu bati o dedo. Ah, esse é eu. Estava um feinho aqui, agora está um bonito aqui. Até me perdi aqui. Cria expectativa. Glória a Deus, eu me perdi mesmo. Hã? Glória a Deus, Brenda, aleluia. Quando o Senhor quer fazer algo grande, Ele começa a criar em nós expectativa. Porque a gente começa a se preparar para aquilo. Então, lembrei onde eu estava. Crie expectativas em Deus. Quando você vê aquele postinho correndo na página da igreja, crie expectativa. O que é que vai acontecer hoje? Quando o pregador fala o tema da mensagem, eu falei o tema de hoje? Não? Diga-se comigo: aqueles que passam tempo com Jesus são abençoados. Não é perder tempo, não é gastar tempo. Quando você passa tempo com Jesus, você é abençoado. E aí, cria expectativas em Deus. O pregador deu o tema da palavra. Cria expectativa. O que vai vir aí? O que Deus tem para mim aí? Alguém anunciou um culto, cria expectativa em Deus. O que é que Deus tem para mim ali? Vai chegando o horário do culto, você cria expectativa em Deus. Você fala: o que é que Deus tem hoje para mim? Cria expectativa em Deus, porque expectativas em Deus, ela sempre está preparando o ambiente, antecedendo um movimento de algo sobrenatural que vai acontecer. Finalmente a palavra vai dizer, e Marcos e Lucas enfatizam, eu posso estar confundindo, mas dois dos evangelhos, acho que Marcos e Lucas mesmo, eles enfatizam bem esse momento, que Jesus cria expectativa em toda a multidão. Eles estão lá sentados, agrupados, aí Jesus pega aquele pão, aquele peixe, levanta para os céus, para abençoar. Imagina o olho de 20 mil pessoas, cheio de expectativa, o que ele vai fazer agora? Aí Jesus levanta para os céus, e ele ora, Erinaldo, e ele abençoa, Erinaldo. Ele terminou de orar, ele terminou de abençoar, continua sendo 5 pães e 2 peixes, mas ele fala assim: joga ali no cesto. Às vezes você ora, você jejua e fala assim: mas está tudo igual. Mas aí vem a hora da convicção de que o sobrenatural vai se manifestar. Ele pega aqueles 5 pães e coloca num daqueles cestos, e ele fala para os discípulos: agora vai, serve a multidão. Posso imaginar os discípulos, mas ele orou, pegou 5 peixes, 2 peixes, colocou no cesto, e agora manda nós servir a multidão. Mas aí eles vão lá, e quando eles começam a abrir os cestos, uma multiplicação aconteceu, professor Ricardo. E o versículo 20 vai dizer que todos comeram, todos se fartaram. E quando todo mundo comeu, Tarsílio, todo mundo se fartou, Jesus deu uma ordem: recolha o que sobrou. E eles ainda
recolheram cheios, 12 cestos cheios. Eu vou finalizar observando esses 2 pontos para você aqui. Jesus levantou os olhos para os céus e orou. É nos céus que você precisa colocar os seus olhos. Eu vou tentar de novo. É nos céus que você precisa colocar os seus olhos. Não é um movimento, não é uma placa, não é um pastor, não é um pregador, não é um ministro de louvor. Claro, nós gostamos de alguns específicos, né? Eu amo ver a pastora Nívia Soares ministrando. Tem alguns pregadores como o pastor Davi Rodrigues, na nossa igreja sede de São Paulo. Eu amo ver ele ministrando. E por aí vai. Claro. Mas a resposta vem sempre do alto. É do alto, Milton, que vem a resposta. É do alto que vem a resposta. Eu estou tão feliz de ver o Milton aqui do lado da Cristina ali. Olha que casal bonito ali, ó. Vamos bater palmas a Jesus para esse casal tão bonito. Glória a Deus. O Juan, eles são os pais do Juan. O Juan virou líder de jovem, ele sentiu o peso do negócio, deve estar jejuando, se consagrando todo dia. Deus está... Cadê o Juan? Deus está abençoando, né, Juan? Já já, Esther, chega o pedido de casamento com a data. Vocês gostam, né? Muito jejum, muita oração, muito poder. Muito jejum, muita oração, muita resposta. A outra coisa que eu quero destacar é o que o versículo 20 nos mostra aqui. Todos comeram, todos fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Essa é a bênção que vem dos céus. Ela te completa e ela transborda. Se a bênção chegar em você e parou, desconfie. Mas quando vem dos céus, ela transborda. Alguns entenderam, Daniel. Vamos ajudar os outros a entenderem. Quando é só para você, quando vem de você, vem do seu esforço, do seu trabalho, ela fica contida ali, fica só com você. Mas quando vem do céu, ela transborda. Aleluia. Fique em pé no nome de Jesus. Gasta tempo com Jesus. Olha para mim. Gasta tempo com Jesus. Esta é a semana que nós deveríamos cultuar a semana inteira, né? A gente não vai cultuar aqui no templo, mas gasta lá na sua casa tempo com Jesus. Você não ia estar aqui a semana inteira? Tira meia hora lá na sua casa. Gasta tempo com Jesus. Ore em línguas da sua casa. Traz o céu para dentro do seu quarto, da sua cozinha, do seu banheiro, sei lá onde que você ora. Traz o céu para lá. Se quiser vir orar na igreja, vem, ora aqui de manhã, vem orar comigo, vamos trazer o céu para esse lugar. Transborda, 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 transborda. A bênção de estar com Jesus, ela nos alcança e ela transborda. Passar tempo com Jesus traz bênção. Às vezes fala, nada aconteceu, mas se você passar tempo com Jesus, você é abençoado. Feche seus olhos, cadê os músicos? Feche seus olhos, coloca a mão na altura do seu coração. Pode vir, pastora Silei, me ajudar aqui. Aleluia. Talvez você está preocupada com seu marido, com seu filho, né, que tá dodó em casa, mas eu vou te dar uma palavra no nome de Jesus.
Você vai levar a cura para os dois lá hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.